Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 317 entrando no ar. Nós estamos aqui ao vivo no Vocari. Cadê a galera? Oi, deu volume mesmo. Estamos aqui na última noite do Vocari. Cara, 10 para meia-noite. 10 para meia-noite. Estamos aqui ao vivo com a galera e vamos falar sobre vocação. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que vamos ver se ainda tem voz nessa altura do campeonato. Tenho, mais ou menos. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Júnior, que tem a vocação de impulsionar a galera a fazer alguma coisa. Aê. Ele também faz. Muito bom estar aqui, pessoal, participando mais uma vez no podcast. E a gente está aqui faz um ano que eu não gravo podcast com uma pessoa muito especial que hoje está com a gente de novo, que é o Lissander. Olha! Lissander! Olá, gente! Olá, Simval. Eu tô aqui com o Paulinho, aquele que fala olá, pessoa. Oh, muito bem! Muito bom, muito bom. O Lissander só perde pra mim na criatividade das aberturas do podcastirmãos.com. Parabéns, Lissander. Você é muito criativo. É sempre meia-noite que grava, como é que Pois é, a gente tem uma rotina meio complicada. É e nós estamos aqui com algumas pessoas que a gente vai apresentando aos poucos. São pessoas jovens, quase todos, né? Sim. Ou a maioria deles. São vocacionados, pessoas que já se descobriram em sua vocação, estão desenvolvendo ela, vivendo ela cada vez mais. Nós vamos conversar com eles sobre os obstáculos da vocação, sobre o processo de descoberta, de identificação, como isso tudo funciona e o que eles estão fazendo hoje para atender o seu chamado, para viver a sua vocação. Então a gente vai apresentando aos poucos e a gente começa com o Júnior apresentando o seu amigo. Nós temos o nosso japonês por trás da tecnologia. Yeah. Pequeno, grande japonês. Kiyoshi. Os nossos japoneses são melhores. Como que é o nome? Kiyoshi. Kiyoshi. Kiyoshi é seu nome? Meu nome? E o sobrenome? Takamura. Takamura. Isso. Kiyoshi Takamura. E aí, Kiyoshi, pra começar, vamos lá, qual que é a sua pegada na vocação? Bom, eu estudo tecnologia, trabalho com tecnologia e ensino tecnologia. Mas também, através disso, eu quero conectar pessoas através da tecnologia também. Muito bom, muito bom. É assim que eu quero que todos se apresentem, tá? Direto. Tá, esse é um tema legal porque eu sou da área de tecnologia também e da área de comunicação e às vezes a tecnologia é difícil de ser vista como algo que pode ser utilizada para o reino. Como é que você venceu essa barreira e como que as pessoas enxergam isso através da sua vocação? Acredito que todos nós somos vocacionados, né? Aliás, acredito que todos nós acreditamos nisso, né? E através disso, eu creio que Deus, se Ele me colocou nesse meio, é possível a gente levar o Evangelho através disso. Hoje eu busco de várias formas, dando aula para crianças em situação de vulnerabilidade social, adolescentes. A gente vê que eles vivem numa realidade muito complicada, né? E através da tecnologia a gente consegue trazer eles para um outro ambiente, mesmo que seja virtual por algum tempo, mesmo que seja talvez momentaneamente virtual, mas criando uma perspectiva de futuro, né? Onde aquilo vai se tornar físico, né? Eu creio que assim, da mesma forma é o Evangelho, né? Então, hoje, muitas pessoas vivem num mundo que não é o mesmo reino que nós. E através do Evangelho a gente consegue levar essas pessoas para esse nosso reino. Muito bom, muito bom. É assim que você vende a ideia, né? De que você defende a ideia, na verdade, de que com a tecnologia a gente consegue exercer a nossa vocação, investir no reino também. E do seu lado direito? E do meu lado direito, nós Do temos meu lado esquerdo? a Katsui. Gente, Katsui. é irrelevante falar direito e esquerdo, né? O pessoal vai estar só O pessoal tá... Não, a referência é perfeita. Pensa Não é na um sua programa direita, só pessoal. com japoneses hoje, não, né? Eu tô conversando só com japonês aqui, entendeu? Eu tô Eu gosto muito desse povo, e esse povo gosta de mim, os japoneses. Os japoneses? Katsui, eu tava contando agora há pouco sobre como a gente se conheceu, lembrando de uma experiência nossa de oração sobre decisão, de viver a vocação. E Katsui, eu queria que você falasse um pouco sobre como que você descobriu esse caminho que tem conduzido outras pessoas, ajudado as pessoas a descobrir a sua vocação, trabalhado com a gente no Vocari, mas também aí fala um pouquinho dessa organização que te chamou, que te enxergou nesse universo da missão
coração e te levou para viver essa aventura missionária especial que você já contou pra gente em outro momento, mas fala mais um pouquinho pra gente. Certo, a gente tava conversando agora há pouco e o Simval tava me lembrando como é que a gente se conheceu. Tava terminando a faculdade e tava angustiado com um namoro que eu não tava certa se ia pra frente, se não ia. E o Simval me lembrou de que ele orou e falou, se tiver que tomar coragem pra terminar esse negócio aí, termina. Uou! E eu terminei. O Fábio tem que vir agora me agradecer aqui, me dar um abraço. Graças a Deus você fez isso. É isso. E terminando esse namoro, acho que Deus me liberou pra, no finalzinho da faculdade, me engajar com movimentos universitários. A ABU foi um exemplo, Toca do Estudante foi outro exemplo, e a Lume, que foi muito especial, que me abriu os olhos pra como a gente, dentro lá da USP, usar aquilo que a gente estava estudando pra impactar o mundo inteiro. E foi aí que eu conheci Missões Transculturais. Pra resumir a história, terminei a faculdade, comecei a trabalhar em consultoria. No meio de um processo bem caótico de tomada de decisão, eu falei, não, tá faltando alguma coisa na minha vida, não é só mandar dinheiro pra missionário, eu preciso entender o que realmente Deus quer de mim. Pedi um tempinho pro meu chefe de 1 ano, botei as mochilas nas costas e dei uma volta ao mundo. Uau! Quantos anos você tinha? 25 anos. Olha e nessa isso. viagem... Que da hora. E nessa viagem de volta ao mundo, passando por alguns países, eu passei pela China e lá eu vi uma realidade que eu nunca tinha visto antes. Povos muçulmanos sem presença do evangelho, aquilo me tocou demais. E fiquei 5 anos então lá. Ah, você já tinha origem japonesa, pra falar chinês era fácil. Só que não. Estereótipo total, né? Caramba, amor. Mas e as dificuldades com adaptação, língua e... Eu nunca clamei tanto a Deus pelo dom de línguas na minha vida. Olha isso. Foi um período maravilhoso da minha vida. Antes de casar eu dizia que foram 5 anos, 5 melhores anos da minha vida. Mas agora eu tô vivendo uma fase ainda melhor. Olha, Fabião, hein? Muito Fábio, hein? bom. Olha só. Depois desses 5 anos eu não queria ir embora do campo de jeito nenhum, mas acabei voltando e hoje eu entendo que a minha vocação é orientar jovens e adultos e pessoas de terceira idade a entender o chamado delas e como que elas podem ser usadas por Deus na missão dele. Excelente. A questão da volta do campo a gente pode abordar num próximo momento aqui dessa conversa, porque eu acho que é uma coisa bem legal também. Mas continuar apresentando aqui a galera que tá com a gente. Ao meu lado direito temos o Danilo Oliveira, do projeto Numar. Agora os 4 que nós vamos apresentar são finalistas do VocLab. Explica pra gente o VocLab, Júnior. Eu ia tentar explicar com as minhas palavras, mas você é um dos pais aí do projeto. O VocLab é um espaço que nós pensamos aqui no Vocari e existe desde o começo. Inclusive, nós trabalhamos juntos, né, Lissander e eu, junto com a Jéssica, nós trabalhamos juntos para criar essa área do Vocari, porque a gente acredita que o jovem ele não precisa ter 10 anos de experiência para poder empreender, realizar um projeto missionário ou missional. Então, pensando nisso, a gente queria, de alguma forma, acelerar os projetos. Então, boas ideias, inovações, aproveitar a criatividade do jovem para que a gente conhecesse os projetos. Então, desde o começo, a gente tem feito isso. Só que o VocLab, a gente foi crescendo com o tempo, amadurecendo essa ideia e a gente resolveu, então, acelerar financeiramente, com mentoreio, os projetos que são apresentados aqui. Então, a gente recebe os projetos alguns meses antes do Vocari, a gente começa a receber os projetos, a gente tem um processo de avaliação e a gente tem um jeito de chegar naqueles que são os finalistas. E aqui, então, a gente tem os finalistas que apresentaram hoje no palco do Vocari os seus projetos. Então, nesse pessoal aqui, foram os 4 selecionados de 9 finalistas. Os 9 finalistas são projetos igualmente especiais e bons, que poderiam estar também. Então, é interessante ouvir e perceber como Deus tem feito e como é empolgante ver a história e a garra desse pessoal que coloca o projeto, que já deixou, né, lá atrás, deixou trabalho, que já colocou dinheiro do bolso, que está fazendo as coisas acontecerem. Vocês vão ver agora um pouquinho da história desse pessoal aí. Legal. Danilo, quantos anos você tem? Tô com 24. 24 anos e você tá com esse projeto Numar. Isso. E que não tem nada a ver com oceano. E nem Não. com a baleia azul, né? É graças a Deus. Nem com a baleia azul. Tá. Com U, né? Numar. Ok, Numar SCB. Eu não sou quem encabeçou o projeto, mas eu fui convidado e tô representando ele aqui no Legal. no Vocari. O projeto tem tudo a ver com a questão de embasamento filosófico da ciência, um embasamento bíblico. Aham. Isso começou pra mim, como a gente abraça essa questão de vocação, né? Pra mim eu tinha 14 anos mais ou menos. Eu nasci e cresci em Jocum, meus pais são missionários, por sinal só queria dizer que é um prazer estar aqui, porque há um tempo atrás vocês gravaram com meu pai, o Wellington da Jocum, O sobre o Wellington. Bíblia em Cada Casa, né, que no podcast. legal. Era o 282, né, ele falou, né? Ele veio falar aqui. Que legal.
Podcast 282. Tal, muito bom. Galera que tá ouvindo aí pode conferir lá, a Bíblia em cada casa. Legal, Mas assim, então é um prazer estar com vocês aqui. Mas assim, começou com 14 anos, eu entrei no ensino médio, me apeguei com Deus assim, né? Mesmo vivendo no lar cristão, tomei aquela decisão, né? Uma hora ou outra a gente tem que cair o prumo. Falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça depois daqui? Então depois eu fiz, né, ITED, o curso da Jocum, fiz um seminário teológico, entrei na biologia e tudo mais. Mas com 14 anos, Deus me orientou a pesquisar sobre criacionismo e pesquisar mais sobre a área. E o que aconteceu? Pesquisando, um pessoal da Jocum falou, vai ter um acampamento, quer fazer uma palestra disso que você tá estudando? Eu falei, bora, tô aqui mesmo, vamos lá. Montei uns slides, era tudo feio, uns fundos amarelos, uns negócios assim, montei lá fundo e fui amarelo apresentar. Com letra branca, excelente. Uma coisa assim, nesse naipe, horrível. Que coisa horrorosa. Né? Não, era maravilhoso. Mas montei e gostei de apresentar. Falei, nossa, que coisa gostosa. E Deus começou a falar muito forte isso no meu coração, de estar divulgando. Eu senti um amor de estar falando, trazendo muitas vezes esses conceitos difíceis, científicos, de um modo mais simples pro pessoal. E trazendo eu falo muito sobre Gênesis, né? Criacionismo e tudo mais. Se a gente for parar pra analisar a Bíblia, boa parte dos princípios cristãos tem sua origem lá no Éden, lá no comecinho. Então é importante a gente estar defendendo essa cosmovisão bíblica, né? E tudo mais. Então, eu tenho feito isso desde então, né? Esse ano acho que vai fazer 10 anos que eu tenho dado essas palestras. Olha, só um veterano já, né? 24 anos. Gente, 24 anos. Então. E o projeto No Mar é exatamente nesse sentido. É nesse sentido. A gente quer trazer essa cosmovisão bíblica em relação às origens. Temos programas que estamos postando aí na internet, porque muito material vem do exterior, né? É inglês, é difícil ter acesso. Quando o pessoal chegava no final da palestra, fala, Danilo, onde é que eu consigo mais coisa? Você sabe ler inglês? Você entende inglês? Eu falei, pô, né? É complicado. Mas nós queremos atingir a galera pela internet, principalmente, né? Legal. Com vídeos, palestras e tudo mais. Muito bom. Continuando aqui a nossa roda, Dona... Ixi. É minha dona. Eu acho que eu acho que eu anotei errado. Não sei. Donaria? Donária. Donária. Eu anotei certo, só esqueci do acento. Donária, na verdade, não é o que você está falando, né? O que você está falando é o Eduardo. Sou a Donária, não. Oi, gente, prazer, eu sou a Donária. Donária e Eduardo, do Rio de Esperança. Apresentem pra gente rapidinho do que se trata o Projeto Rio de Esperança. Primeiro eu quero agradecer que num período em que Donária queria me largar, ela não encontrou você, tá, Simval? Eu queria agradecer muito a Deus por isso, porque Deus ela é bom, né? Em período de namoro, ela andou em conflito, Livrou, sei Deus livrou. lá. Deus foi gracioso, nem passou perto de você, logo. obrigado. Inclusive, se alguém quiser terminar com algum namorado, é só falar comigo. Facinho aí, JR Simval no Facebook, a gente já... Tá, vamos lá, projeto. Então, tem uma pesquisa do pessoal do Projeto Fronteiras, né? Ligado à MTB, que mapeou e viu lá que na região amazônica tinha 10 mil comunidades ribeirinhas sem presença evangélica. Antes de irmos pro seminário, eu e Donária, a gente pensava em trabalhar com os que pouco ou nada ouviram do evangelho. Então, diante da estatística, começamos a orar, colocar diante de Deus esse desejo, essa sensibilidade, e aí fomos tendo encontro com pessoas certas, conversamos com o pessoal da MEAP, com a nossa denominação, a congregacional, e aí começamos a pensar sobre essa necessidade. Fomos para lá, para a região amazônica, e aí no começo das pesquisas, dos contatos, percebemos que o pessoal não tem acesso à saúde. Nas comunidades que a gente ia, nos últimos 4 anos passou médico uma vez, então a gente precisa fazer alguma coisa. E como que nascia bebê, gente? Então, parteira, né? Parteira. Adri. Apesar que na época de Donária no sertão não passou longe de uma parteira não, né? No sertão, há poucos anos atrás o contexto não era tão diferente, mas lá ainda é parteira mesmo, então você tem limitações, né? Você num parto tranquilo, vai lá, tudo beleza, agora... Mas assim, algumas ainda vão para uma cidade mais próxima. A gente não trabalha apenas na área de saúde, né? Então trabalhamos com ribeirinhos nas comunidades e além da questão da evangelização, plantação de igrejas, né? De exercer essa vocação lá, também com desenvolvimento comunitário, que a gente sabe que não é só essa necessidade na área de saúde, então tem outras diversas necessidades e nós trabalhamos, pensamos juntos para montar projetos para que essas comunidades sejam sustentáveis também para elas possam adquirir uma renda própria, assim, melhorar na renda e diversos outros aspectos. Então, estamos aí progredindo no projeto de Esperança para pensar em outros projetos para o desenvolvimento comunitário também. Donária, fala para o pessoal que está ouvindo a gente, vocês aplicaram o projeto com uma proposta específica, fala um pouquinho sobre a proposta. Então, nós aplicamos sobre a proposta da área de
saúde, Isso. né? O Eduardo, ele é farmacêutico. E nós, diante dessa necessidade da falta de medicamentos, porque nós conversando, a gente percebeu que não havia medicamento e para eles adquirirem medicamentos básicos, tinha que fazer longas viagens até a próxima cidade. E a nossa ideia é, no nosso barco, que nós moramos nesse barco quando estamos viajando, é montar uma farmácia itinerante para estar atendendo essas comunidades que a gente passa. Então, temos remédios básicos, mas precisamos de mais remédios para que possamos prestar assistência a cerca de 100 famílias, né? Então, esse é o projeto. E também trabalhar na educação preventiva, que essa raiz da educação é essa base, né? Para que doenças já sejam eliminadas na comunidade. Muito legal. Continuando na rodada, Marcelo Mandetta, mais conhecido por Pingo, que vai falar do projeto Menino Chorão. Eu escrevi aqui Marcelo Mandetta, Pingo, Menino Chorão. Vários apelidos. Pode ser vários nomes juntos ou vários projetos, né? E aí? Projeto Menino Chorão, do que se trata lá em Campinas? Projeto Menino Chorão. Em 2015, a gente se deparou com uma matéria jornalística do principal jornal de Campinas, onde compartilhava um pouco da situação dessa comunidade e um pouco da história da líder comunitária dessa comunidade, que tem grande tempo já de luta contra a violência doméstica na comunidade, e ela conseguiu reduzir muito os índices de violência doméstica através de algumas táticas que ela conseguiu unir as mulheres em prol da causa. O que chamou a atenção é que não havia nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de organização cristã e não cristã lá fazendo algum tipo de trabalho com as crianças, com a comunidade, com as mulheres, não havia nada. E aí a gente entrou em contato com o jornalista responsável dessa matéria, pegamos o contato dessa líder comunitária e fomos até lá, né, conversar com ela para decidir com ela quais seriam as principais áreas que eles estão necessitando mais. E aí eu com uma galera também do Grupo Leme lá, o pessoal que se voluntariou lá aí comigo, a gente começou em setembro de 2015 uma parceria com a comunidade, com as mulheres da comunidade, onde a gente tem o privilégio de forma quinzenal ajudar e participar, né, ensinando as crianças, os filhos dessas mulheres um pouco mais sobre noções de espiritualidade, noções de higiene básica, né? A gente tem trabalhado com crianças de 0 a 15 anos. Algumas mães também estão sendo atingidas por essa proposta, né? Estão sendo atingidas com o evangelho, os filhos estão sendo atingidos com o evangelho, e tem sido muito desafiador porque infelizmente ainda há um número grande de presença de violência, de índices de assassinato, tráfico de droga, é muito constante e presente. A gente está em meio a isso, mas a gente tem muita coragem. Os nossos voluntários são muito guerreiros e topam tudo comigo lá. E a gente já tá vendo como são áreas tão diferentes. Diversas, né? Tão diversas mesmo assim, chamados tão diversificados, e todo mundo trabalhando, pensando junto no reino. E a gente vai terminar aqui a nossa rodada apresentando a Joana Ibrahim. E a gente tem um amigo podcaster chamado Thiago Ibrahim, a gente sempre fala que a origem dele é árabe. Temos aqui a Joana Ibrahim, do Bab Shark, que você é síria, né? E aí, Joana, quando você chegou ao Brasil? Mais ou menos 2 anos atrás. 2 anos atrás? Falava nada de português? Nada. Aprendi Fala aqui. muito bem pra 2 anos, hein? Olha o dom de línguas, hein, Katsui? Aí, Katsui. Joana, qual que é o seu projeto Bab Shark e o que ele tem a ver com o reino? A Bab Shark é uma plataforma online, ou site e aplicativo, que vai ajudar refugiados a cadastrar serviços deles para ser contratados por pessoas. O objetivo é que eles vão ser contratados pelos missionários para ter uma oportunidade de evangelizar. E também tem uma micro-ID, o microproduto, que eles vão ter um produto premium que eles vão reproduzir e vender atrás do site mesmo, como que fosse e-commerce ou legíneas, né? Uhum. E aí, outra coisa que vai reforçar os dois, o curso de empreendedorismo e curso de inteligência cultural, para eles conseguirem adaptar no trabalho, na cultura. E a 4 fases será uma startup, uma aceleradora com uma parceria com Bluefields, que a gente vai acelerar um projeto dos refugiados sírios. O Bluefields a gente gravou há 2 programas atrás com o próprio Paulo Maitá, que ele falou sobre o empreendedorismo missional e tal, apresentou o Bluefields, o pessoal que acompanha o podcast já conhece.
Eu não sei se vocês estão pensando, mas o que tem a ver chamar Katsui, chamar Kiyoshi, chamar a galera do Voclab aqui pra gravar o podcast? Tá todo mundo pensando isso, não tá? Não. Tá todo mundo pensando isso, tô vendo. Porque assim, uma coisa que a gente quer deixar claro aqui, tanto aqui no Vocari, quanto pra galera que tá escutando a gente no podcast, o Vocari não é um evento. Ele não é algo que acontece aqui em Maringá, na Unicesumar, acabou, tchau. O Vocari, ele é um movimento. Então, o movimento é algo que não para. É algo que tá contínuo. E o Vocari também, ele ajuda a gente a entender várias frentes para descobrir nossa vocação. Por exemplo, tem algumas pessoas que não entendiam que a tecnologia é um meio de vocação, campo missionário, para servir, um campo missionário para servir e ter tem seu papel de responsabilidade aqui no mundo. E é um campo missionário. Tem algumas pessoas que não entendiam, por exemplo, que empreendedorismo era uma área de vocacional também, com responsabilidade para cumprir o seu campo missionário. E por aí vai. Então, assim, a gente tem a Katsui aqui que falou sobre o término do namoro dela. Esse é um campo missionário também. E sobre aquele anseio, aquele desejo de percorrer o mundo. E aí, vocês entenderam, né? Que ela não catou o mochilão e falou, vou lá pra China, porque eu já sou japonesa e vai que tem uma conexão. Não, ela fez um mochilão. Então, ela deu uma observada pra ver onde que ela ia parar. E isso que a gente quer dizer pra vocês. Que sempre busque a sua vocação. Sempre busque tua responsabilidade. Porque você nasceu pra fazer alguma coisa. O Paulo Júnior, que é uma pessoa que a gente admira muito e escuta bastante, é um super cabeção, que a gente aprendeu muitas coisas. Uma vez ele falou assim, a pessoa, ela não vai pra faculdade de medicina pra virar médico. Ela nasceu médica e ela vai pra faculdade de medicina pra aprender a lidar e pra praticar aquilo. Então todos nós nascemos alguma coisa. Então a gente vai buscar pra que a gente nasceu. E o Vocari, ele ajuda a gente nessa questão. E você que tá ouvindo a gente também, você buscando a tua vocação, você pode entrar em contato com pessoas que já fazem isso. Então era assim, mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de fazer o link com a galera aqui, com todo mundo. E uma das outras coisas que eu queria falar também é que não tem idade, né? Coincidentemente, a gente tem uma galera nova aqui. E eu acho que esse tem que ser um apelo pro próximo Vocari, viu, Júnior? Viu, Lissander, da comunicação? Que a gente tem que fazer um apelo pro Vocari mais no sentido de independente da idade mesmo. Porque vocação você não tem idade pra começar a buscar, sabe? Do ponto de vista de conteúdo no Vocari, nós trabalhamos com todas as idades. Do ponto de vista de conteúdo é assim, pra todo mundo é relevante conhecer as missões, a praça de stands aqui, as missões, o que o pessoal tá fazendo, o Connect. Do ponto de vista de conteúdo, então é relevante pra qualquer idade, pra qualquer geração. Agora, do ponto de vista de preparar um evento, de como que esse evento é entregue, então nós que trabalhamos executando o evento, a gente sempre, ou do conselho gestor, a gente tem que ter um foco pra ter um modelo de evento, porque senão a gente não tem como a gente fazer um evento que seja adequado pra todas as idades. E aí a gente... tá aí algo que podia surgir, hein? E a faixa etária... 60 mais. Essa faixa etária de 16 a 26 anos, não significa que é proibido uma pessoa acima de... Até porque eu tenho 38, então eu tenho... Mas você é manda-chuva aqui, né, Liz? Não, mas eu quero dizer que tem muita gente aqui, por exemplo, o Tim House, que é um dos pioneiros da missão no Brasil, missionário norte-americano, veio ano passado, veio de novo esse ano, tá dando oficina. Então, na verdade, a gente tá aqui junto pra aprender de Deus sobre o chamado dele, né? Sim. E tem tudo a ver o chamado que você falou, é que eu acho que o chamado é uma experiência espiritual. Deus tem uma experiência espiritual com a gente, no sentido de que não é uma coisa com uma fórmula pronta, não é uma coisa de causa e efeito, é Deus se revelando de alguma maneira pra você de uma forma especial, pra se encaixar na obra dele. Todo o resto são ferramentas, são oportunidades, são maneiras, acho que até humanas, de reagir a esse chamado. Seja com a profissão, seja com a forma como a gente encontra pra gente criar soluções para as situações, para os problemas e para as necessidades, né? Então, é limitar demais o chamado de Deus e o potencial humano querer fechar tudo isso em um formato, né? E aí a gente tá vendo aqui, é uma prova disso, né? Desse podcast. Gente de vários lugares do Brasil, gente que veio de outros países, com ações diferentes, mas em nome de Jesus. Uma pergunta que eu tenho para o
Eduardo e a Donária. Quanto tempo vocês gastaram para chegar aqui no Vocari? E quantos transportes também, por favor? Tá, então, se a gente tivesse sair da comunidade, né, que a gente atende, seriam 9 horas de barco até Pauini, a cidade que nós moramos. De Pauini, a gente pegou uma lancha rápida de 5 horas até Boca do Acre. A lancha rápida? É a rápida. 5 horas, ok. Tem uma de 7. Ah, tá. Aí, em Boca do Acre, nós pegamos um táxi e passamos 3 horas, chegamos em Rio Branco. Aí, Rio Branco, nós pegamos um voo, né, foram 2 horas e meia até Brasília, depois mais 1 hora e meia até Curitiba. Eu já me perdi já nas contas. Tá. E chegamos em Curitiba, pegamos um ônibus pra cá de 7 horas, né? E chegamos em Maringá. Uau. Rapaz. Que ânimo saber que você vai ter que voltar tudo, né? Olha, Adri, cansada aí, né? Isso aí, tá vivendo a missão de Deus, ele não sofre com isso aí não. Isso aí não é sofrimento nenhum, não. E o bom é que a gente ia sair pra comunidade na segunda-feira. Donária preparou o pão, fez um bolo pra gente. A gente tava meio cansado, vamos sair na terça-feira? Porque a gente mandou, a gente tava sem esperança de ser classificado, pra ser bem sincero. E aí, quando a gente tava se organizando, eu resolvi abrir o e-mail, eram as 10 e pouco da noite, né? E aí tava falando, vocês foram um dos 4 classificados. Segunda-feira agora. Olhamos os preços das passagens, quase caímos pra trás. Mas aí Deus foi gracioso, conversamos com um aqui, outro ali. Aqui estamos. Gente, Isso. vocês merecem Agora ganhar, a inscrição da primeira fase, um detalhe importante. O que aconteceu? Quando chegou, era mais ou menos 11 e pouco. Eu tinha olhado tudo no Vocari e não tinha prestado atenção no VocLab. E aí, quando faltava... Era 11 e pouco da noite, faltava poucos minutos, acho que uns 40 minutos pra encerrar as inscrições. Aí eu vi que tinha. Aí eu olhei pra Donária e falei assim, e amor, será que dá? Não sei o quê. Aí começamos a fazer desesperados. E aí, graças a Deus, deu certo, mandamos. E ainda fizemos a observação, olha, aqui ainda não é meia-noite, aqui é 1 hora menos o fuso, tá? Conseguimos por causa do fuso, porque era depois da meia-noite, mas eu botei a observação, aqui é 1 hora menos. Eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, menino chorão. Marcelo não, vai. Pingo, a gente se comove muito com relação à pobreza, falta de condições, higiene básica, falta de toda a estrutura, né, familiar e tal. Vocês, assim, atingindo a comunidade lá do Menino Chorão, vocês tiveram acesso também à forma que aquelas pessoas vivem também com relação à parte espiritual. E uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou é que na reportagem não tinha nenhuma presença cristã lá. E é interessante que a gente sempre vê em comunidades algumas igrejas evangélicas e tal. Quando você quis dizer que não tinha nenhuma presença cristã, era uma presença cristã que trabalhava com a comunidade lá ou não tinha nenhuma igreja lá? Exato, só reformulando um pouco. Igreja, existem igrejas lá, só que as igrejas elas não estão olhando para a comunidade. As igrejas elas não têm nenhum trabalho com foco na miséria, na pobreza. Existe um problema muito sério lá que é a questão do abuso infantil, sexual, e as igrejas não estão olhando para isso lá, entendeu? Isso não está sendo visto. Chega até gente, chega até o nosso voluntariado, que é um corpo pedagógico, as próprias crianças compartilham de situações assim. Então, assim, não está tendo nenhum tipo de enfoque das igrejas que são locais lá nessa questão de lutar contra a pobreza e a miséria no bairro. E vocês não encontraram nenhuma barreira, por exemplo, assim, de os crentes lá vindo entregar coisa aqui no Menino Chorão com relação a essas igrejas, entendeu? Ou por parte das próprias igrejas que viram vocês por serem cristãos fazendo alguma coisa que eles não estavam fazendo, será que não gerou um conflito? Na verdade, assim, a gente nunca teve nenhum tipo de embate, nenhum tipo de problema. A gente sempre foi muito focado lá em fazer o nosso trabalho, o que a gente foi chamado. A comunidade sempre teve uma boa aceitação, apesar de ser uma comunidade com uma presença feminista muito, muito forte, muito de raiz mesmo, né? A gente sempre teve um bom relacionamento, né? Porque eles sabem que a gente tá ali de verdade e eles já testaram a gente, né? A comunidade já testou a gente, no sentido de que a gente não abandonou eles, entende? E a própria líder comunitária fala assim, ó, muita gente já veio aqui, muita igreja, muito político, o pessoal vem, faz uma coisa, vai embora, nunca mais volta, ou vem e fica um mês, nunca mais volta. Eu sei que com vocês eu posso contar, eu sei que com vocês a presença de vocês é garantida, mas isso porque a gente se empenha pra estar lá sempre, né? É muito trabalhoso, mas é a parceria, faz parte do combinado. O combinado é da gente estar lá
lidar com eles. As igrejas, elas não criam nenhum problema pra nós, mas na verdade eu acho que muitas delas nem sabem, elas estão tão excluídas da própria comunidade que nem sabem o que tá acontecendo realmente, entendeu? Tipo, acaba sendo só um lugar de encontro lá, mas não de um lugar de referência e transformação, né? Sim. É interessante isso que você falou de que tem dificuldade e tal, porque, às vezes as pessoas acham que, nossa, eu vou desenvolver um trabalho voluntário e eu vou me realizar, eu vou ter aquele gostoso no coração de estar ajudando o próximo e vai ser muito divertido e vai andando com flores, distribuindo roupa e comida e às vezes você chora com a pessoa. Desromantizar é muito importante, assim. Eu não tenho uma formação na área social, na área de serviço social. A minha formação tá terminando em história agora. Então, assim, eu aprendi lendo, aprendi conversando com pessoas, na força mesmo, assim. E eu me lembro, assim, que eu e mais algumas pessoas que, nas primeiras vezes que a gente foi, nos primeiros meses que a gente começou a participar, a estrutura psicológica, espiritual, abala, porque é contato direto, assim, com uma miséria extrema e você sente e chora, entendeu? Você escuta uma criança contar alguma coisa, você não tem que você fazer, você só sente e chora, entendeu? Tem que ser verdadeiro em dizer que não há romantismo nisso, há dor, né? Há sofrimento, né? Mas a gente aprendeu hoje que Deus também está na dor, né? Joana, quando você chegou ao Brasil, você ainda não conhecia Jesus? Já conhecia Jesus antes. Tá. Eu nasci na família cristã evangélica. Ah, que legal. A gente já deduz que, né, nasceu na Síria, não teve acesso a conhecer Jesus. Então você já nasceu na família cristã. Isso. Sim. E aí eu cresci, depois viajei para os Estados Unidos, pedi meu caminho, foi atrás do mundo, né? E nem queria ver nenhuma cristã na minha cara. Você é cristã, tá, vai embora. Eu não quero ver você. Mas eu sabia que Jesus foi no meu coração. Eu até orei falando aí, Deus, eu sei que você existe. Eu sei que Jesus morreu para mim é pecado, mas por enquanto me deixa sozinho. E aí ele deixou, mas ele já está trabalhando um caminho melhor para mim. E aí depois, alguns anos, foi dentro da guerra, eu pedi esperança, né? Não consegui até olhar para ninguém, eu estava com muito raiva. Eu comecei escutando uma música chamada da Metallica, né? Eu estava muito assim, muito raiva. A música do Metallica? Isso. Olha só, olha Deus falando através do Metallica. Não, ele não falou através do Metallica, não. Ah, eu tava tão feliz que ia falar, olha que da hora. Deus fala através de tanta coisa. Foi uma sugestão do YouTube que teve, o Metallica estava rodando e aí teve uma sugestão de uma música em inglês chamada You Are My Hiding Place. Ah, mas então é o Metallica, Não, Metallica puxou a música já na sequência. E aí, a música já está na minha cabeça e falou, Deus, eu sei que você quer que eu coloque essa música agora, mas eu não quero. Eu não quero. Me deixa sozinho. Mas a música já está rodando na minha cabeça. Eu estava cantando, a Metallica já está lá rodando e está cantando You Are My Hiding Place. E aí, no final daquela música, eu falei, Deus, eu volto pra você. Não tem como ficar sem você. Mas também tive outras experiências que me chegou até naquele momento, né? Já que vocês estão com o microfone, então, conta pra gente como é que surgiu esse chamado pra trabalhar com essa comunidade. Eu tava vendo o YouTube e de repente tinha a banda Calypso. Não foi. Não. O Metallica, o Calypso, o negócio tá... Olha só. De Metallica pra Calypso, não dá. Não rápido, né? Aí, dona Área. Então, desde antes do seminário, ele lá no norte, eu lá na Paraíba, a gente sempre tinha o desejo de trabalhar com menos alcançados, com povos que pouco ou nada ouviram. No seminário, conhecemos as várias realidades, né, dos povos não alcançados, e depois do seminário, a gente fez uma especialização em antropologia, né, com a equipe Antropos, do missionário Ronaldo Lidório, e lá nós vimos as pesquisas e descobrimos que o Rio Purus é o menos evangelizado do estado do Amazonas. Então, a gente pensou... O rio? Peraí, desculpa, eu não entendi. O Rio Purus. As pesquisas são realizadas por rios. Tipo Rio Negro, Solimões, Rio Amazonas e seus afluentes. Que legal. E aí o Rio Purus é um dos menos evangelizados Os do ribeirinhos estado. moram rente ao Mora rio, nesse né? rio, é. Não tô achando que é o rio, né? Não, mas tem alguns que moram no rio, né? Moram no aquelas rio, casas. literalmente. Tem uns que moram na terra firme, né? Mas tem muitos que estão alagados mesmo, Tem uns que literalmente moram no no rio. rio. Eles têm um barco casa. Temos barquinho. A gente viu que havia uma necessidade e a gente tinha um desejo de trabalhar com povos não alcançados, que não havia presença evangélica, então a gente orou a Deus, Deus direcionou para isso, nós recebemos o apoio da nossa igreja local, da denominação, da missão, e nós somos pro Purus, estamos lá trabalhando com as comunidades sem presença evangélica. Se Deus quiser, terá muitas presenças. Amém, Da hora. amém. Muito bom.
Muito bem, ó, a gente já tem que ir direcionando pro fim, que o tempo vai passando, tem muita informação, muita coisa legal pra falar. Ai, tem tanta gente legal. Tem muitas perguntas, muita coisa, mas assim, né, todo mundo tá muito cansado, a gente também não quer abusar de vocês. E eu quero saber da Katsui, como eu deixei o gancho aquela hora. Katsui, você lá na China, ouvindo o podcast irmãos.com na China, isso é importante dizer. Era o contato dela com o Brasil, ouvindo nosso podcast. De repente, você não queria, mas teve que voltar. Como você lidou com isso dentro da sua vocação? Foi muito frustrante. Eu fiquei bem perdida, porque eu tinha certeza de que não, ser obreira no campo transcultural fazia parte da minha identidade. Era quem eu era, o que eu fazia era o que eu era. Ter voltado pro Brasil e de repente não ser mais uma obreira de campo, eu falei, puxa, eu tava fazendo uma coisa muito errada. Eu tava baseando a minha identidade no que eu fazia e não em quem Deus criou pra eu ser. Então essa questão do ser em primeiro lugar foi a maior lição dessa volta. E depois de 2 anos de reflexão e buscas e perguntas e oração e choro e angústia, hoje eu olho pra trás e eu entendo por que esses 5 anos foram bons, por que eu fui uma faculdade de administração, porque eu tive a família que eu tive, porque eu tive as experiências que eu tive, porque hoje eu consigo conciliar o que eu estudei na faculdade com a minha visão de campo missionário para ajudar organizações a se organizarem de fato, que às vezes nem todas as organizações são organizadas. Então fazer essa combinação tá sendo muito prazeroso. E aí eu tô vendo também que agora tô tendo muito trabalho, eu já sinto prazer em estar agora no lado do envio, eu não preciso mais estar lá na linha de frente, eu já me sinto realizada agora, mas eu tô vendo que tem muita coisa pra frente. Então eu ainda tô em busca da vocação. Eu acho que é algo que é mutável, que Deus vai trabalhando em você e diante de diferentes circunstâncias e amadurecimento, essas fases vão mudando. E o que me acalma muito o coração é o Osmar Ludovico, de vez em quando eu, o Fábio, a gente bate um papo com ele, ele fala que a gente encontra mesmo a nossa vocação nos 40. Então tem uns aninhos pela frente até descobrir qual vai ser a minha vocação de verdade. Mas enquanto isso eu vou exercendo. Tá passado já, hein, Lissandra? Tenho só 2 anos pra descobrir ali. Verdade, eu me encontrei depois dos 40. Depois dos 40, você já passou dos 40, nossa. 44 anos. Aqui da galera que tá aqui, como eu prometi de fazer pergunta, quem tem uma pergunta e quer fazer pra alguém específico? Agora altas horas, assim. Chega aqui, Diego, fala seu nome e a cidade de onde você tá falando. Rapaz, eu sou o Diego Kaufmann, da São Paulo, capital. Eu tenho uma pergunta, mas na verdade eu não sei exatamente quem vai me responder. Mas a pergunta é a seguinte: quando eu converso com jovens, eles entendem que eles são vocacionados. Explico sobre vocação e tudo mais. Mas, por exemplo, lá na minha igreja, eu tenho 2 jovens lá. Uma fala que eu fico meio perdida. Ela fica meio perdida. Eu não sei se eu faço enfermagem ou faço moda. A outra, eu não sei se eu faço direito ou eu faço estética. E aí, assim, essa questão da vocação, eu acho que todo mundo entendeu que sim, nós somos vocacionados. Só que eu acredito que nessa nossa nova geração, eles acabam ficando meio perdidos, né? Assim, o que eles devem fazer. E aí a minha pergunta seria: qual conselho vocês dariam justamente para um jovem que sabe que sim, ele tem uma vocação, mas ele tá ainda perdido? Tem um vídeo do YouTube, do canal do Paulinho De Gaspari. Olha só, o bichinho não perde a oportunidade de 5 anunciar, dicas, né, para ajudar você a identificar a sua vocação. Mas tem várias coisas, acho que não dá pra gente resumir aqui, mas Danilo, compartilhe com a gente, você que falou só no começo. O que você acha que pode ajudar os jovens nessa idade que você acabou de passar ou está passando ainda a descobrirem sua vocação? Ainda vai demorar pra chegar aos 40, mas tudo bem, vamos lá. Assim, você tava falando, eu tava pensando isso logo antes do podcast, né? Quando na faculdade mesmo, eu via a galera fazendo 1, 2 cursos, 3 cursos às vezes, e não era o que ela queria, né? A pessoa ficava ainda perdida e tudo mais. Mas assim, eu posso me aplicar nesse conceito também. Mesmo eu já tendo encaminhado meio cedo e tudo mais, eu entendo que essa pessoa passa, porque, por exemplo, eu amo biologia, amo paleontologia, fósseis e tudo mais. Meu negócio é isso aí. Mas eu curto demais essa questão de gravação, edição de vídeo e tudo. Se eu tivesse na situação ali, eu ia ficar, será que eu faço comunicação ou biologia? Nada a ver uma coisa com a outra, mas tamo aí. Mas o que acabou acontecendo? Eu tive que buscar muito a Deus, muito mesmo, pra ele me orientar nessas áreas. Me orientou para o meu dom principal, que é esse de ensino, né, criação, ciência e tudo mais, mas eu faço uso dessa outro interesse meu, desse outro dom de edição de vídeo e tudo mais, também nessa área. Por exemplo, alguns vídeos do Dumar, teaser e tudo mais, eles acabam
acabavam falando, Danilo, é pra amanhã que tem que fazer esse teaser. Você quebra esse galho? Quebra esse galho. Sentava e fazia. Então é uma questão, acho que, de buscar entender o seu dom natural, claro, e muita busca em Deus. Eu acho que se você coloca Deus de lado e fica buscando só o que você curte e tudo mais, fica complicado. Deus tem que estar presente em todo momento enquanto você busca a sua vocação. E também tem uma coisa, é que assim, na idade de vocês, eu faz tempo que eu passei e também não sei direito qual que é o tanto do drama. Mas, por exemplo, eu sou farmacêutica, fiz farmácia industrial e hoje eu tô 100% afundada na área de comunicação. Então, assim, eu me arrependi de ter feito farmácia? Não me arrependi. Amei o curso, gostei demais. Então, às vezes, é pra você fazer aquele curso mesmo. E se você tá fazendo e não tá gostando, daqui 3 anos você pode fazer outra coisa. Você pode terminar a faculdade e ir pra outro rumo. Igual a Katsui falou, a gente sempre vai ser alimentado da nossa vocação, da nossa aspiração. Então, assim, na época do vestibular, eu já ouvi jovens de 17 anos com úlcera de gastrite falar, meu Deus, eu vou decidir o meu futuro, a minha vida. O que eu vou ser pelo resto da vida. Quando eu vou preencher o formulário, que faculdade que eu vou fazer, porque é isso que vai ser minha formação pro resto da minha vida. E, não é. Isso é uma coisa bem interessante, uma crise que a Dri viveu, inclusive, o dia que ela teve que cancelar o CRF dela. Nossa, é verdade. Ela ficou assim, eu estudei tanto tempo, vivi tanta farmácia na minha vida e tal, agora eu tô tendo que cancelar o CRF, tudo que eu estudei vou jogar fora. E isso foi um conselho, né, de marido. Eu falei, tudo que você passou faz parte do que você é, toda a sua experiência na faculdade, todos os relacionamentos, não tantos relacionamentos, né, Dri, que a gente já namorava, mas todas as relações que você viveu e tal, fazem parte da construção da sua vida. Então, mesmo que você não esteja atuando necessariamente na área, o tempo da faculdade foi bem interessante nesse sentido. É verdade, e uma coisa que eu acho, às vezes as nossas dúvidas sobre vocação não é necessariamente dúvida sobre vocação, mas é sobre nós mesmos. Às vezes é uma luta de autodescoberta, e que quando esse processo de autoconhecimento, a gente discerne melhor a voz de Deus. Então, eu acho que talvez não seja a questão de vocação algumas vezes, seja a questão de amadurecimento para a vida, né? Que vai ajudar a gente a enxergar melhor o que Deus está fazendo, que Deus, né, a maneira como Deus faz as coisas, né, com a gente. E como você falou, né, esses processos de autodescoberta passa pelo hábito da oração, né, pelo processo da oração. Eu tenho uma história, a minha experiência de chamado, que cabe muito nisso aí. Eu estava falando hoje lá na oficina, numa delas, eu dei 3, eu não sei qual foi que eu falei, né? Mas num dado momento, o missionário foi na minha igreja, numa conferência missionária, e ele falou com tanta paixão sobre o Amazonas, e eu queria ir para o Amazonas. Aí chegou uma hora que ele falou que tinha um peixe que entrava na uretra da gente, e eu já falei que melhor eu não ir para lá, porque no Amazonas é muito perigoso. Você acreditou na história? Eu não vou resistir, eu vou urinar nessa água. E aí, eu pensei, o Amazonas não é um lugar para eu ir. E aí eu estava numa outra conferência missionária, e o missionário foi falar de um trabalho que eles fizeram no Saara, que andaram de carro até um certo lugar, depois não conseguiam mais andar, e andaram dias a pé para chegar numa tribo, num grupo que vivia retirado, e começou a fazer o trabalho com aquele pessoal. E aí o pessoal na oficina dele levantou a mão e perguntou, mas como que é assim andar num grupo, e se você quer fazer alguma necessidade, como é que você faz? Eu falei, você vai ficando mais pra trás, acha uma duna e vai lá, né? Mas como é que vocês tomaram banho nesses 14 dias? Eu falei, não, a gente passou essas 2 semanas sem tomar banho. Eu pensei assim, mas não vou poder ir pra eu não vou aguentar ficar sem tomar banho 14 dias. E aí o missionário ainda completou dizendo assim, só que teve uma hora que acabou o papel, e aí a gente usa areia mesmo. E aí eu falei, não vai dar. Gente, mas areia... Mas o que tá acontecendo é o seguinte, eu fiquei pensando, mas Deus me levou depois pro Saara, me levou pro Amazonas, e eu urinei na água e não aconteceu nada. Mas olha só, eu arrisquei. Minha experiência transcultural. Minha experiência transcultural, né? E eu fui no Saara e tinha um banheiro. E eu tava dentro do banheiro e falando, meu Deus, olha como você é maravilhoso. Eu tô num banheiro, numa vila no meio do Saara. Deus cuidou de mim. Então eu fui viver essa experiência missionária, e a gente fica pensando que Deus não vai cuidar da gente na missão. Ele tá cuidando até dessas preocupações. Mas eu tava pensando que a paixão, que aquele negócio que tava naqueles caras, era uma paixão era um negócio assim, eu tenho que ir pro mesmo lugar que ele foi. Eu sou um cara de missão urbana, eu sou da cidade, eu trabalho com jovem, com adolescente, com gente em situação de risco, eu trabalho com esse povo. Mas quando eu conto as minhas histórias, o pessoal fica empolgado do mesmo jeito. Na verdade, o que estava me empolgando ali era aquele sentimento de que eu tô vivendo a missão. Não era o lugar. E naquela hora, naquele momento ainda imaturo, eu pensava que era o lugar. Eu ia sentir aquilo
que se eu estivesse no Amazonas, eu ia sentir aquilo, se eu estivesse no Saara, eu ia sentir aquilo. E, na verdade, eu sinto aquilo porque eu estou vivendo a missão de Deus. E todo mundo pode viver a missão de Deus se viver isso. Outros programas sobre vocação, que a gente até falou mais sobre isso, estarão linkados aqui junto desse programa, então vocês podem conferir. Eduardo, você disse que tinha uma história para compartilhar com a gente. E aí? Acho que agora saiu um pouco. Pediu para deixar pro final, agora não tem mais nada a ver, né? Não, é que no contexto a gente tava falando de visitar comunidades e a gente passou por uma história interessante, que a gente foi para trabalhar com ribeirinhos lá. Mas o primeiro casal que Deus nos agraciou de ter o contato e a gente conduziu-os a Cristo, discipulou e a gente enviou agora para o Instituto Bíblico, tem poucos meses, um casal de indígenas. E esse casal de indígenas, pessoal muito querido nosso, tinha um contexto de muito problema com bebida, dava muito trabalho na comunidade, era mal visto. Uma coisa linda que aconteceu. Ele passou em poucos meses por esse processo de discipulado e o cacique tinha envelhecido, já estava meio cansado e falou, vou passar o bastão. E aí decide parar, então vamos ter que ter outro cacique. Vamos eleger um cacique. Quem foi eleito? Você? O casal. Não. Eu ia entrar na minha parte, eu fui o pajé, não, mas ele. Então, alguns meses atrás, um tempo atrás, era alguém que tinha uma visão muito negativa e agora é o cacique da aldeia, foi graça de Deus. Legal. Então vamos lá. Aqui no Vocari, a gente, como podcast Irmãos.com, a gente gravou vários programas, várias entrevistas que vão ser colocadas no ar durante o ano para que o movimento Vocari continue aquecido no seu coração, no seu ouvido, no seu cérebro e você continue pensando nisso. Mas existem outras ações do Vocari para que isso realmente seja um movimento, não seja só esse evento que a gente tem aqui. E tá aqui com a gente o Renato Ribeiro. Renato, que já gravou com a gente o podcast Cepal e vai voltar aqui no Irmãos.com, a gente não vai gastar a energia aqui. Renato e Nana, que são os responsáveis por dar continuidade. Olha a responsabilidade desses caras. O lindo que é responsável. Você Claro, vou ajudar, sou parceira. A gente é parceira. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vem me pôr na roda. Fica falando que é o lindo que é o responsável. Não, é o Renato que é o responsável. Paulinho, o lance é entre vocês dois, eu não tenho nada a ver com isso. Também não. Como que esse movimento vai continuar durante o ano e como quem tá ouvindo consegue se envolver no que vai acontecer? Muito bom, estamos juntos aqui então no Vocari. O evento tem sido muito especial aí pra todos nós, muito gostoso. Tô até meio rouco já no final aí da caminhada, né? Todo mundo. Mas a ideia realmente é se conectar com Deus que tá em missão pelo mundo. E o Vocari, ele é um movimento e a gente crê que o movimento se estabelece especialmente através de relacionamento, né? Relacionamento com Deus e uns com os outros. Então a gente tem lançado aí oficialmente nesse encontro aqui em Maringá o Vocari Moving, que é a ideia de continuar andando junto, compartilhar, dividir, né? A gente poder realmente criar essa conexão entre as pessoas, especialmente os jovens, mas, né, como a gente falou aqui, não é uma questão fechada, mas focado na juventude que Deus tem chamado, levantado. Bom, a ideia é que a partir agora desse encontro, o Vocari possa continuar com o movimento a partir de pequenos grupos em todos os lugares do Brasil que Deus soprar, né? Relacionamento com pessoas compartilhando, dividindo das suas vidas umas com as outras, pensando sobre suas vocações e inspirando umas às outras, dividindo as cargas umas com as outras. Então o Vocari Moving é a oportunidade de continuar andando junto, uns com os outros, juntos de Deus, para realmente buscar, despertar e desenvolver a sua vocação. Então são encontros que vão rolar de uma forma bem relacional, bem leve e livre, por onde o vento soprar e as pessoas quiserem estar juntas com o movimento Vocari no desenvolvimento da sua vocação. A gente, como Irmãos.com, se compromete a divulgar esses encontros e dentro do site do Vocari, com certeza isso vai ser divulgado Você também. pode entrar no site do Vocari, no Facebook do Vocari, você pode entrar em contato aí com a nossa equipe. Aplicativo do Vocari. O aplicativo do Vocari. Isso, procura o aplicativo. O e-mail do Vocari Moving.
Então E se você... E é qual o e-mail do Vocari Moving? Que é moving@vocari.org. Eu acho que é esse. .br. moving@vocari.org. em inglês, né? Isso. O Vocari Moving em São Paulo, o Kiyoshi é o responsável. Já fez 3 encontros, 4 encontros. Olha aí. Não, tem sido muito legal. Cada 2 meses a gente tem feito esse encontro lá em São Paulo, unindo em vários pontos da cidade. Já fez na região oeste, sul e 2 vezes foi na oeste. E a gente sempre tem um pessoal que tá interessado, um pessoal novo, querendo saber mais sobre vocação, sobre mais como se envolver com missões, querendo saber mais como entrar, se conectar na missão de Deus. Muito bom, Vocari Moving, tamo junto aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. Desculpa os que não conseguiram falar muito, mas valeu mesmo. Vocari, vai Vocari! Já tô de Jesus! A hora da foto agora, que a gente precisa ir lá pra festa, né? Acho que tá rolando balada lá em cima. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos, esposinho. Já recuperamos a nossa voz? Já recuperamos, olha só. Acho que você podia até fazer um outro lá, pessoas, né? É. Tá quase. Estamos no caminho da recuperação. E mal voltamos, já estamos lançando o primeiro programa do Vocari. Sim, porque a gente não dorme. Dormir pra quê, né? Pois é. Estamos lançando aqui o primeiro. Na verdade, ele foi o penúltimo que gravamos lá. No dia seguinte, gravamos mais um de manhã ainda. Ao todo foram 6 programas. Vai aqui ao ar o primeiro e os outros 5 a gente distribui aí durante o ano. São programas não datados pra gente pensar nas nossas vocações, pra gente se inspirar, aprender com aquela galera. Foram 37 seminários acontecendo ao mesmo tempo. Foi difícil de escolher com quem a gente poderia gravar, porque a gente queria gravar com todo mundo. Eram temas muito interessantes. Mas tá aqui o primeiro conteúdo. A gente espera muito que você goste, que compartilhe. E a gente quer agradecer muito por tudo que aconteceu nesse fim de semana. Gente, olha, foi sensacional. Balançou muito com os nossos corações, as nossas... A cabeça, a mente, tudo. O Vocari faz essa bagunça, né? E olha que a gente, segundo a Katsui, né, ela falou que... O Osmar Ludovico falou que a vocação você só tem certeza mesmo aos 40 anos. Então a gente tá nessa, né? A gente tá no movimento ainda, né, A gente já sabe da nossa vocação, mas a gente ainda questiona. A gente tem algumas convicções, mas também tem dúvidas. Estamos chegando perto dos 40, a gente vai se descobrindo e conhecendo mais. Eu tô bem longe dos 40, nem vem que não tem. Eu tô igual o Lissander, tá faltando só 2, olha só. Por falar em Lissander, gostaria de agradecer ao Lissander, amigão, acreditou na gente aí, levou a gente. O Lissander e o Rodrigo Gomes fizeram de tudo pra isso acontecer, pra gente estar lá, moveram mundos e fundos, literalmente. Eu não sei se literalmente, mas fundos sim, os Depende mundos ainda de que não fundo sei. Você tá falando, amor, não sei. Pra gente estar lá, então a gente agradece muito e o Lissander sempre, e o Rodrigo também sempre insiste com a gente que a gente faz parte do Vocari. Nós não somos só irmãos.com e o podcast participando do Vocari, a gente faz parte desse movimento e a gente é muito grato a eles. A gente também quer agradecer o Danilo e a Simone que pelo segundo ano consecutivo receberam a gente em sua casa. Foi muito especial o nosso tempo de conversa com eles. Foi nosso tempo de corrida, porque eu e a Simone a gente é atleta, né? É, a gente curtiu muito esse tempo lá. Obrigado mesmo, Danilo e Simone. E obrigado a todos os ouvintes que nos pararam, nos abordaram, gente, nos deram abraços. Verdade. Foi muito especial. Nos deram presentinhos. Um agradecimento especial pra galera da Ultimato que nos trouxe o delicioso doce de leite de Viçosa. Gente do céu, eu confesso, quando veio aquela sacolinha da Ultimato, eu falei, gente, será que é um livro? Olha que eu vi que é um doce. E nós também ganhamos livro. Eu amei, eu amo ganhar livro, lógico, mas o doce saltou aos olhos. E o Jean Mendes, lá da Ultimato, também nos presenteou com um livro maravilhoso que eu tava louco pra ler, do Huckmacher, A Arte Moderna. Sim, você queria ler só pra poder cantar a música do Marcos Almeida, com a consciência tranquila. Marcos Almeida tava lá e ele cantava, eu leio Huckmacher, eu não podia cantar junto, agora eu posso cantar. Ganhei A Arte Moderna e A Morte de uma Cultura. Olha só que interessante, vou ler aqui. Obrigado muito, muito, muito a todos que nos abordaram. Todo mundo mesmo, de verdade. Foi um abraço, um aperto de mão, assim, que renovava a gente mesmo. Muito. No evento sobre vocação, né, quando a gente é reconhecido, é tão bonitinho. É verdade. E não é assim, eu sempre falo isso, é diferente de ser reconhecido por aparecer em algum programa de TV ou por estar em destaque na mídia, alguma coisa, é o trabalho que a gente faz sendo reconhecido, é o trabalho que a gente faz para glorificar a Deus e para impactar a vida de vocês. Então, se vocês falam com a gente dizendo que estão sendo impactados, que estão sendo inspirados pelo que a gente está fazendo, isso deixa a gente muito
muito feliz, então muito obrigado a todos. O evento do Vocar é sempre muito especial e como a gente falou, o movimento continua durante o ano, fique ligado no site, no aplicativo. E vão ter muitos programas durante o ano. Exatamente, você não vai esquecer do Vocar esse ano e você com certeza vai ter muita vontade de participar no que vem, então se programe desde já, é imperdível. Se eu puder escolher um evento para participar durante o ano... Isso é verdade, gente, de coração. Um único evento, com certeza vai ser o Vocar. A gente espera vocês lá o ano que vem. O Encontro Cepal a gente vai porque já tá implícito, né? A gente não escolhe. Não é que a gente não escolhe, porque... Tá piorando. Não, é igual passar Natal com a mãe, a gente sempre vai. Né? É verdade, faz parte da nossa essência. Não que o Natal com a mãe é ruim, não é ruim, é bom. Tá bom. Tá piorando, né? Mas faz parte da nossa essência Encontro Cepal, que a gente vai daqui a 2 semanas já, mas a gente tá muito feliz com tudo que aconteceu lá em Maringá. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo programa daqui a 2 semanas. Show!